Então, o desconstrucionismo é apenas, vamos dizer, o auge, por exemplo, que amanhã ou depois você pode inventar um negócio ainda pior, deste processo que eu chamo de paralaxe cognitiva. E como é que começou essa porcaria? Como é que a humanidade chegou a se imbecilizar ao ponto de levar um Jacques Derrida a sério? Tá certo? Ela deve ter perdido algum neurônio pelo caminho, alguma capacidade que ela tinha, deixou de ter. Tá certo? E eu observei, então, partindo de Santo Agostinho, onde você vê a formação do que é a consciência da individualidade cristã, que é o indivíduo capaz de contar a sua história perante um observador onissapiente, um observador que ele não pode enganar. Então, a imagem do observador que não pode ser enganado funciona como um espelho, uma superfície iluminante para você mesmo. Você se enxerga melhor, por quê? Porque você sabe que você não pode enganar o seu interlocutor. Se você pudesse enganá-lo, você podia encobrir parte da sua história, podia falsear, tá certo? Então, observar-se a si mesmo perante uma testemunha onissapiente é a base da formação da autoconsciência cristã. Quando chega aí pelo século XII, XIII, tá certo? Este processo de formação da consciência cristã começa a ser boicotado. Boicotado porque as pessoas não estavam aguentando esse negócio. Essa coisa de você ter que ser sincero, quer dizer, eu não posso me esconder, não adianta me esconder embaixo da cama, que Deus está vendo, a pessoa não aguentar mais isso, tá entendendo? Queriam se esconder de algum modo. Tá certo? Já queria voltar a ser um cidadão romano, que as pessoas só sabem a parte da minha vida pública, tá entendendo? Então, eu não sei exatamente qual foi a motivação, mas eu sei que a partir daí começa a acontecer uma série de esquisitices. Eu vi então que existem autores, né, cristãos, judeus e até muçulmanos, que sendo religiosos ficam um pouco chocados com o rumo que a coisa tomou e tentam dar uma explicação. E muitos deles apontam como início desse processo o advento do nominalismo, com Guilherme de Ockham, tá certo? E daí desce o cacete no coitado do Guilherme de Ockham, tá certo? Mas eu notei o seguinte, que se a culpa fosse do nominalismo, então as pessoas que não aderem explicitamente ao nominalismo estariam livres, estariam imunes do problema. E isso realmente não acontece. Tá certo? Mais ainda, uma doutrina filosófica, ela só pode fazer mal, realmente, enquanto doutrina, àqueles que aderem a ela. Tá certo? Porém, quando você lê uma doutrina filosófica, existe algo que não depende de você compreender ou não compreender. É o seguinte, é que ela fixa a sua atenção sobre determinados pontos, sobre determinados aspectos da realidade, e ela pode encobrir outros de maneira que você não preste mais atenção neles e não veja. Quer dizer, além de influenciar pelo seu conteúdo doutrinal, influenciar a inteligência do ouvinte, o leitor, pelo conteúdo doutrinal, ela influencia a psique, não só a inteligência, mas a psique inteira do ouvinte, o leitor, não pelo seu conteúdo, mas pela sua forma. Quer dizer, a forma da doutrina revela, ela transmite um esquema de percepção que está por baixo da doutrina. Tá certo? Guilherme de Ockham, por exemplo, quando ele expõe as suas doutrinas nominalistas, ele não diz quais as experiências humanas reais que o inspiraram a pensar daquela maneira. Mas essas experiências estão lá. Não estão não declaradas. Mas a estrutura da doutrina depende do quê? Da percepção real que ele teve, tá certo? No mundo da experiência efetiva. Então, é por essa estrutura de percepção que está subentendida na doutrina, é que a doutrina age
para muito além da sua influência explícita, consciente de doutrina. Está entendendo? Então não se trata do contato entre uma doutrina e um leitor, se trata da contato entre uma psique, que é a psique de Guilherme de Ockham, e a psique real dos seus ouvintes e leitores. Estes são influenciados para muito além da sua concordância ou discordância consciente. Está compreendendo? Ora, todo mundo sabe o que é propaganda subliminar, o que é influência subliminar. Que é subliminar, chama-se subliminar porque está abaixo do limiar da consciência, quer dizer, além da influência que você percebeu, tem uma outra que está ali embutida. Tá certo? E esta outra é mais decisiva. É a famosa experiência de Otto Pösler. Otto Pösler foi um dos professores do Viktor Frankl. E essa experiência do Pösler não tinha nenhuma intenção maligna, ao contrário, o Pösler era um sujeito bondoso e foi heróico, ele arriscou a sua vida para proteger os médicos judeus que trabalhavam com ele, inclusive o próprio Viktor Frankl, né? Mas o Pösler é um negro que descobriu o seguinte: ele projetava na parede uma série de figurinhas e depois perguntava para as pessoas quais as figurinhas que ela lembrava. Acontece que no meio das figurinhas, que ficavam, digamos, 3 segundos, 4 segundos na tela, ele projetava outras que ficavam uma fração infinitesimal de segundo abaixo do que elas poderiam perceber. Ora, no dia seguinte elas lembravam principalmente destas, esqueciam aquelas que elas tinham visto conscientemente, mas lembravam essas outras. Então ele descobriu que a informação subliminar permanece mais fundo. Então eu comecei, depois que eu estudei um pouco esse negócio de influência subliminar, eu vi, peraí, a estrutura das filosofias também passa mensagem subliminar. Aqueles detalhes na construção que você não percebeu, mas que estão lá. E que o próprio transmissor da doutrina não precisa ter percebido também. É aquilo que passa no conjunto da estrutura, tá certo? E que não está dito na doutrina, mas que está subentendido e que é a própria estrutura, a própria ordem interna da doutrina, não o seu conteúdo, a própria ordem interna. Ora, antes de ser um nominalista, Guilherme de Ockham já era um empirista. O que é um empirista? É um negro que acha que somente, vamos dizer, a experiência, e a experiência pública, a experiência acessível a todos, é o teste do conhecimento. Ora, o empirismo, vamos dizer, ele não pode ser impugnado, tá certo? Mas tem um pequeno problema, ele não pode ser praticado. É simplesmente, vamos dizer, a quantidade de conhecimento que você pode submeter a teste público é infinitesimal. E se você fosse admitir como verdadeiro somente aquilo que é colocado como teste público, tá certo? Você não teria sequer, vamos dizer, uma ciência organizada, porque os pontos que podem ser testáveis, eles se tornam testáveis por acaso. Quer dizer, por acaso você descobriu uma certa coisa e você sabe os meios de testar aquilo. Tá certo? Mas quem diz que essas são as verdades importantes? Quem diz que não há milhões de outras coisas muito mais importantes do lado que você sabe e você não pode provar e que pelo menos não pode ter uma prova publicamente válida daquilo? Tá certo? Então, a partir da hora que o nego diz eu sou empirista, ele está mentindo. Você é empirista numa fraçãozinha assim. Tá certo? E você nunca pode fazer desta fraçãozinha o fundamento do conhecimento. Está entendendo? Porque os meios de você haver, por exemplo, os meios que você possa ter de verificar cientificamente alguma coisa, esses meios não estão ao seu alcance na hora que você quer. Ele depende de outros desenvolvimentos. Por exemplo, quando o pessoal começou a usar esse teste do carbono 14 para datar, por exemplo, um esqueleto que você descobriu. De quando é esse esqueleto?
Então eles descobriram que, né, o carbono de X e X tempo ele perde tanto das suas, né, dos seus elétrons. Elétrons ou alguma outra coisa, eu não lembro mais como é que é feito isso aí. Mas ele perde uma parte. Então, pelo número que perdeu, você avalia a quantidade de tempo decorrido. A descoberta desse teste, o que é que ela tem a ver com o desenvolvimento da ciência paleontológica para a qual ela serve? Não tem nada que ver. Você não poderia descobrir o teste de carbono 14 por métodos paleontológicos. Isso depende da físico-química. Então, é porque houve uma confluência de duas ciências totalmente independentes num certo momento que esse teste se tornou possível e começou a ser usado para isso. E se não descobrisse o teste? O desenvolvimento interno da ciência paleontológica poderia garantir que ia aparecer o teste ou não? Está entendendo? Então, isso quer dizer que o desenvolvimento de uma ciência dependeu da contribuição de uma outra, para a qual ela não pode ter contribuído em nada. E a totalidade das investigações científicas que existem são assim, elas dependem de meios de investigação que às vezes não existem. Está entendendo? Então, se você somar todo o conhecimento científico que existe no mundo, você não forma um mundo, você só forma um monte de pedacinho cuja conexão você desconhece. Está entendendo? Então, é claro que o empirismo só serve para fazer esta parte. E esta parte vai estar sempre fundada em milhões de conhecimentos muito mais importantes, dos quais você não tem prova. Ora, esses conhecimentos dos quais você não tem prova, constituem a totalidade do legado das gerações anteriores. Se você apagar tudo isso e ficar só com o que a ciência agora conhece, você vai ter nada na mão. Você vai estar completamente louco. Você está totalmente desorientado, você não sabe nem falar. Tá certo? Por exemplo, o próprio domínio da linguagem. Como é o processo de aprendizado da linguagem? Existem várias hipóteses para explicá-la. Então o Chomsky fez algumas hipóteses. Mas você não sabe realmente. Quer dizer, se fosse esperar até a ciência te dar um método científico de aprender a linguagem, você não teria aprendido a falar. Está entendendo? Quer dizer, a ciência, a totalidade da investigação científica só pode ser um complemento da cultura. Nunca pode ser a base dela. Então, isso quer dizer que o nego que diz que é empirista e que o empirismo é o fundamento de todo conhecimento, ele está maluco. Ele pode dizer isso, mas ele não pode praticar isso e de fato ele não vai praticar. Ele diz que ele é empirista, mas ele vai ter que continuar usando um monte de conhecimentos que ele não poderia testar pelo empirismo. Agora, se ele está convencido de que ele é um empirista, então ele já entrou na paralaxe. Ele está fazendo uma coisa e está dizendo outra. Mas ele não está reparando no que ele está realmente fazendo. Ele só está reparando naquilo que atrai a sua atenção. Então você cria um núcleo de atração hipnótica, só fala daquilo, e todo o resto no qual você está se baseando, você não fala. Então, Guilherme de Ockham, mesmo que ele não tivesse inventado o nominalismo, ele já estaria corrompendo a cabeça das pessoas por este negócio empirista. Agora, em Aristóteles existe também o elemento de experiência. Mas ele sabe que a experiência que é testável é uma fração mínima. E que até para você fazer a experiência, você depende de você primeiro examinar os conhecimentos já existentes, obtidos por outro método. Então, o que ele chama de dialética, que dialética, na verdade, é o único método científico que existe, a dialética depende do quê? De você primeiro conhecer as opiniões dos sábios, desde o começo do mundo. E daí você acompanha a discussão que eles vieram fazendo ao longo dos séculos, e daí, desta discussão, você cria um critério de verificação. Mas sem este conhecimento todo acumulado, de ordem pré-científica, não poderia a ciência dar o primeiro passo. Isso quer dizer que, uma vez constituído o método científico, ela pode dispensar o que veio antes? Jamais pode dispensar. A ciência sempre será um apêndice do mundo do conhecimento, um apêndice e um aperfeiçoamento de certos aspectos do conhecimento. Ela nunca será a base do conhecimento e ela nunca será o critério estruturador do conhecimento. Estão entendendo? Agora, o mundo moderno já vive nesta ideia do império da ciência. E esta ideia é a ideia maluca.
E ela pode ser proclamada, mas não pode ser praticada. Se você pegar um neguinho que dedica assim, tempo integral à ciência, eu digo, a quantas ciências ele dedica o tempo integral? A uma ou duas, né? E o resto, ele absorve sem ter nenhuma certeza científica. Ele está baseado no quê? Na autoridade do meio falante, de modo geral. Tá certo? E ele jamais vai testar cientificamente isso. Ou seja, mesmo no exercício da ciência, você depende da confiabilidade. Da confiabilidade, não só da tradição científica, mas da confiabilidade das testemunhas. A noção da confiabilidade do testemunho é a noção-chave de todo conhecimento científico. Se todas as testemunhas mentirem, todos os seus dados científicos serão falseados. Né? Agora, se você acredita que a ciência é um método de conhecimento objetivo e que ela é o fundamento dos conhecimentos, você já entrou na paralaxe, já está no mundo da lua. Na prática, você vai estar se baseando na confiabilidade, na confiança, tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas você está dizendo que você é científico, que você vai só pela razão e pelo método experimental. É mentira. Então, quanto mais se proclama a autoridade da ciência, mais se aprofunda a paralaxe. Está entendendo? Mais você está pensando sempre dentro de um mundo idealizado e você está vivendo outra coisa. E desta outra coisa você depende até para fazer a tua ciência. É por isso que o mundo da investigação científica tem mais fraudes do que o mundo político. Você fala de corrupção de político, eu digo, político comparado com cientista é menino passarinho, é Madre Teresa de Calcutá. Então, mais ainda, as fraudes científicas elas são mais difíceis até de você descobrir do que a corrupção política. Primeiro que existe uma barreira psicológica, você não quer saber da fraude científica, por quê? Porque se você descobre que tem muitas, você fica inseguro. Fraude política, a pessoa está acostumada desde Roma, já sabe que política é ladrão. Mas quando você descobre, por exemplo, a mais conceituada revista científica do mundo, que é a Lancet, na Inglaterra, leva dinheiro para apoiar certas teses publicitárias e dizer que é científico, aí meu mundo caiu. Porque as pessoas não, vamos dizer, elas se acostumaram de que no mundo da ciência não precisa confiabilidade, está tudo provado. Está tudo provado, está provado uma fração de 1 bilionésimo. Né? O resto não está provado, o resto depende da confiabilidade. Tudo no mundo depende da confiabilidade. Quer dizer, a ideia de que nós podemos viver num mundo onde nós mesmos verificamos a ideia cartesiana, você deve duvidar de tudo. Né? E só aceitar aquilo que está provado. Isso você pode dizer, mas você não pode praticar. Isso é impossível de praticar. Até para o próprio Descartes, para qualquer um. Você vai sempre continuar dependendo da confiabilidade. Ora, pensa bem. Se um indivíduo pudesse duvidar de tudo e só acreditar naquilo do qual ele tem provas, ele se tornaria o único ponto seguro no meio do universo de incertezas. Era o que Descartes queria ser. Só que isso é loucura. O sujeito que propõe isso, ele está maluco. Entendeu? Quer dizer, no momento mesmo que ele está fazendo a apologia da razão, ele está provando que ele é da cuca, pô. Agora, por que um sujeito haveria de embarcar numa aventura dessa? É tudo incerto, tá certo? Eu não confio mais em ninguém e só vou confiar naquilo que eu mesmo tiver prova. Você só entra numa dessa se você já estiver absolutamente paranoico. E se você está paranoico, existem dois tipos de paranoia. A paranoia persecutória, na qual você acha que todo mundo está contra você, e existe a paranoia megalômana, na qual você acha que você é Deus. Descartes tinha as duas ao mesmo tempo. Ele tinha mania persecutória, achar que todo mundo está enganando ele. E tinha megalômana, achar que ele ia ser o primeirão a escapar do engano universal. E nós levamos a sério essas pessoas. Não que Descartes não tivesse muitos talentos em pontos específicos, mas na estrutura geral do seu pensamento é um idiota. É claro, as descobertas que ele fez na geometria são importantes, até umas coisas filosóficas são importantes, mas
São contribuições de detalhe. Não é como os filósofos antigos, Platão e Aristóteles, que podem errar num monte de detalhes, mas a estrutura inteira continua valiosa. O filósofo moderno não, ele descobre uma coisa valiosa aqui, outra ali, e logo insere dentro de uma estrutura perfeitamente idiota. Então, eu hoje já vejo toda a filosofia moderna como um processo de idiotização, que chega nos seus últimos capítulos no Derrida, nesse negócio do Derrida e desconstrucionismo. E esta idiotização começa justamente com este pequeno problema, não com o nominalismo de Guilherme de Ockham, mas com o empirismo. O nominalismo a gente vai ver outro dia, como é que isso também é maluquice. Mas o nominalismo já nasce do empirismo. Por quê? Na hora que o sujeito percebe que a estrutura do raciocínio lógico, tá certo, não tem nada a ver com os seres a respeito dos quais você está raciocinando, você está fazendo abstração do quê? Esta relação entre a estrutura lógica do raciocínio e o conteúdo raciocinado, ela só existe porque você quer. É você que faz esta conexão. Na estrutura lógica mesmo não precisa ter referência nenhuma aos seres sobre os quais você está raciocinando, do mesmo modo que no filme sobre elefantes não precisa haver elefante nenhum. É o mesmo tipo de coisa. Está entendendo? Agora, é claro que você pode assistir um filme inteiro sobre elefantes, fazendo a suposição de que não existem elefantes, de que aquilo são apenas imagens. Você pode, porque de fato são só imagens, não há mais elefante nenhum ali. Está entendendo? Eu digo, mas para que você vai fazer isso? Se você fizer isso, você vai descobrir muitas coisas sobre as imagens, mas nada sobre os elefantes. Está entendendo? E acontece que essa direção formalista, ela vai cada vez mais predominando no mundo moderno. Agora, existem algumas escolas de pensamento que são contra o formalismo, mas quando você vai ver, elas são tão formalistas quanto os outros. Por exemplo, os marxistas têm horror do formalismo, porque eles acham que você tem que ir direto para o mundo material. Mas o que eles fazem? O capitalismo, tal como Karl Marx o descreve, da onde que ele o tirou? Ele simplesmente apaga todos os exemplos históricos e inventa um modelo de capitalismo. Ele mesmo diz nas primeiras páginas, não adianta você apelar para os fatos, nós temos que usar a força da abstração. Então, dentro da força da abstração, ele inventa um modelo de capitalismo dentro de cujo modelo o valor da mercadoria é determinado pela quantidade da força de trabalho que foi posta ali. Mas isso só existe dentro do modelo de Karl Marx. Em nenhuma economia real, o valor da mercadoria é determinado pela força de trabalho. O valor da mercadoria é determinado pelo que as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Se uma coisa deu um trabalho miserável para fazer, mas ninguém quer pagar nada, porque ninguém precisa daquela porcaria, pronto, não tem valor nenhum. Mas dentro do capitalismo inventado, o capitalismo puramente formal de Karl Marx, funciona assim. O que é isso? O formalismo. Então, a economia de Karl Marx é como o empirismo de Guilherme de Ockham. Dá para você falar, mas não dá para você praticar. Porque como nenhuma economia funciona assim, o que acontece se você quiser administrar a economia nacional com base no marxismo? Ela vai para o brejo. Quando o Ludwig von Mises descobriu aquilo ali, que se toda a economia for estatizada, então não existe mais mercado. E se não existe mais mercado, não dá para você saber o preço das coisas. Então você teria que ou inventar todos os preços, o que é impossível, porque você teria que penetrar em todas as cabeças de todas as pessoas, saber quanto elas estão dispostas a pagar pelas coisas, tá certo? Ou então você tem que botar um preço arbitrário, e que, portanto, a economia socialista é automaticamente impossível, matematicamente impossível. Quando os comunistas descobriram que o cara tinha razão, quase caíram de costa. Daí o que eles fizeram? Disseram, tudo isso é uma palhaçada, vamos parar com isso, vamos para casa, vamos deixar o capitalismo sossegado,
Não. Maquiaram o negócio. Então inventaram coisas como o regime chinês, o regime iugoslavo, que preserva uma parte, o capitalismo, deixa o capitalismo andando e cria um esquema de poder comunista em cima. Daí você pode chamar aquilo de capitalismo ou de comunismo. Você chama de comunismo quando convém e chama de capitalismo quando convém. Por exemplo, a China quer obter certas vantagens comerciais, mas para obter essa vantagem ela precisa ser economia de mercado. Então ela diz que ela é economia de mercado. Você está entendendo? Mas quando convém, diz não, aqui é economia comunista. Está entendendo? Então é comunista e capitalista ao mesmo tempo. Comunista quando convém e capitalista quando convém. Como é que nós chegamos a essa situação de loucura? Porque nós acostumamos com a língua dupla. Ver uma coisa e dizer outra. Nem sempre de má intenção, porque isso já virou um hábito, as pessoas já fazem isso automaticamente. Eu anotei aqui uma lista, por exemplo, de fenômenos de duplicidade que surgem entre o tempo de Guilherme de Ockham e, digamos, o século XVII. Quer dizer, aí é um intervalo de 4 séculos, 4 a 5 séculos. Então aparece, a primeira coisa que aparece é o empirismo, evidentemente. Então, você proclama o empirismo como princípio geral, mas você só o usa como recurso ocasional. Porque como princípio geral ele não é possível. Então, mas se ele não é o princípio geral, se ele é apenas um complemento, precisa haver algum outro princípio geral. Mas como o empirismo quer tomar o lugar do princípio geral, então ele continua seguindo o princípio geral, mas ele vai para baixo do tapete e ele diz que ele é o princípio geral. Pronto, já basta isso para enlouquecer as pessoas. Segundo elemento de divisão, que aparece a própria lógica de sinais, a lógica, o que eles chamavam a nova lógica no tempo de Guilherme de Ockham, que é a lógica puramente formal, tá certo? Separada de qualquer referência aos objetos cujas essências estão dadas nos termos usados. Então você raciocina sobre termos. Eu digo, bom, claro que você pode fazer isso, mas mais dia menos dia você vai dar seus raciocínios sobre termos, você vai tirar conclusões sobre coisas. Se você tirar raciocinando sobre termos, você só tira conclusão sobre termos, tudo bem, só que não serve para nada. Tá certo? Mas é claro que você isolando uma coisa da outra, a lógica se torna mais operacional, mais fácil. Até a lógica de computador, programa de computador, né? Funciona assim. Agora, por que o programa de computador é útil? O computador ele não sabe quais são os conteúdos a que ele está se referindo, é você que sabe. Hã? Agora, se você também não soubesse, para que serviria o computador? Tá? Quer dizer, o computador não entende o que ele está fazendo, quem entende é você. Por quê? Porque você tem as referências externas. Não é isso? Aqui, por exemplo, a gente está vendo essa tela aqui. Com a tela, às vezes quem está na tela? Ah, está o fulaninho, Não. Informaticamente só tem aí um monte de pixels. Né? Não é isso? Então só estão vendo pixels. O computador só vê pixels, ele não vê ninguém. É você que sabe que por trás desses pixels tem alguém. E se você não soubesse disso, o computador não serviria para nada, porque você também só ficaria vendo pixels. Entendeu? Então, um terceiro elemento de duplicidade que surge também nessa época é que, por um lado, aumenta tremendamente a importância do eu. Quer dizer, a literatura então começa a refletir muito mais a vida subjetiva das pessoas. Ela começa a falar muito mais delas mesmas como indivíduos do que falavam antes. E ao mesmo tempo surgem as autobiografias falsas, como o de Maquiavel. E surge um outro fenômeno que é para Michel de Montaigne. Michel de Montaigne é o sujeito que se observa a si mesmo como se ele não fosse ele e sem assumir nenhuma responsabilidade sobre o que ele mesmo está pensando. Então já é um negócio um pouco esquizofrênico. Porque o elo moral entre o escritor, o escritor como agente dos atos relatados e o escritor como narrador desses atos desses mesmos atos, essa relação já acabou. Né? O Montaigne cria uma espécie de eu observador, como mais tarde Gurdjieff vai falar, que é uma parte sua que simplesmente observa o que você está fazendo, o que se passa dentro de você, mas não julga.
Eu digo, olha, se eu observo a mim mesmo e não julgo, e se este eu observador, eu o coloco como se ele fosse superior, a parte superior minha, isso significa que a parte superior é a moral. O que acontece com você? Você se torna amoral porque você acabou de se render a uma autoridade amoral. Quem inventou isso foi Michel de Montaigne. Um quinto elemento que surge é a ideia da razão de Estado, que aparece justamente a partir do Maquiavel e outros pensadores da mesma época. Quer dizer, existe uma moral geral e uma outra moral diferente que vale para o estadista. O estadista permite fazer coisas que ele como indivíduo não faria. Eu digo, mas quando que ele deixou de ser indivíduo? Ele não deixa de ser indivíduo. E ele só pode ser estadista algumas horas por dia. Não é isso? Então, quer dizer, se a moral é para todos os seres humanos, se ela tem uma validade universal, tá certo? É claro que pode haver, dentro da moral geral, pode haver uma moral especial. Mas a moral especial não pode negar a moral geral. Ela tem que ser uma dedução, como tinha na Idade Média. Você tem o dever moral geral e tem o que é chamado dever de Estado. Quer dizer, você, como ser humano, por exemplo, você tem a obrigação de não matar, não roubar, etc, etc. Mas tem a obrigação que você só tem, por exemplo, se você tiver uma família. Então, você, por exemplo, você é obrigado a sustentar as criancinhas se você for o pai delas. E agora, se você é um negro solteiro, você não é obrigado a sustentar o filho de ninguém. Não é isso? Então são obrigações que dependem da situação, dependem do estado social do sujeito, estado civil dele, tá? Então havia a moral geral, a moral do Estado, da moral de Estado. Agora, quando se cria a razão de Estado, não. A moral do estadista, a moral do homem político, ela é diferente e ela pode revogar a moral geral. Então ela deixa de ser uma moral geral, e ela deixa de ser uma moral especial, e ela passa a ser uma outra moral geral que só vale para certas pessoas. Isso, o que é isso aí? É paralaxe. Porque o mesmo negro que está agindo enquanto estadista, enquanto político, e está agindo de acordo com a razão de Estado, é ele mesmo que é o indivíduo que sabe que dentro do seu foro íntimo, perante o juízo final, ele vai ter que prestar satisfação daquilo. Ele não é outra pessoa. Então, qual seria a função da moral? É articular as duas situações, com toda a problematicidade que a coisa pode ter. Quer dizer, você, como político, como estadista, você pode ser obrigado a fazer certas coisas que você não faria normalmente. Então, a moral caberia esclarecer esses conflitos. Mas na hora que você cria a razão de Estado, não precisa esclarecer mais. A razão de Estado virou autônoma. Então, você não tem mais duas dimensões da vida entre as quais você faz uma ponte moral. Não, você tem duas morais, você transita entre elas como quem liga e desliga o interruptor, como quem muda de canal na televisão. Da mesma época vem a expansão cada vez maior e hoje em dia ilimitada dos serviços secretos. Inicialmente são usados só para altas operações de guerra, onde há um risco iminente, mas que aos poucos vão aumentando. Ora, não é extraordinário que os serviços secretos, eles têm essa expansão extraordinária, ao mesmo tempo onde existe a expansão da ciência histórica? De quanto mais você está interessado em descobrir o que aconteceu, maior é o número de fatos e documentos que naquele mesmo momento está sendo escondido. Então o esforço do historiador vai todo para as cucuias. Porque ele já sabe que os detalhes mais importantes podem ser escondidos. Nem sempre são. Tá certo? Então, qual é exatamente a relação entre história e serviço secreto? Você vê que são funções que se antagonizam. Porque uma quer contar o que aconteceu e a outra quer esconder o que aconteceu. Tá certo? E é evidente que os serviços secretos têm interesse em ter a seu serviço o maior número possível de historiadores. Não para que eles contem a história como aconteceu, mas para que escondam aquilo que o serviço secreto quer esconder e chamem a atenção para outros aspectos que o serviço secreto quer destacar. Então,
o progresso da ciência histórica é continuamente obstaculizado pelo serviço secreto. Ora, o serviço secreto é uma das formas de poder, e o poder é um dos pontos centrais de atenção da ciência histórica. Então nós temos alguns séculos, tá certo? De antagonismo. Mais ainda, você vê que a partir do século XIX, justamente quando o serviço secreto começa a se expandir mais formidavelmente, existe uma ojeriza dos historiadores em tratar dos assuntos secretos. E uma tendência cada vez maior de explicar todos os acontecimentos históricos em função de forças impessoais. Então você já vê que, bom, parece que uma das grandes funções da ciência histórica é desaparecer com o seu próprio objeto. A mesma raciocínio aparece com relação às seitas secretas. A partir do ano 1400, começam a pulular seitas secretas, organizações secretas, discretas, semissecretas, mas milhares. E elas desempenham uma função enorme na produção dos movimentos religiosos e políticos do século seguinte. Quanto mais essas seitas se multiplicam e quanto mais intensamente elas atuam, menos a ciência histórica se interessa por elas. Ao ponto de chegar a marginalizar os indivíduos que se interessam por isso e dizer: esses são teóricos da conspiração, não são cientistas, não são historiadores científicos. Quer dizer, o nego que se interessa pelos fatos não é científico. Científico é você que só se interessa por conceitos gerais, tá certo? Obtidos mediante a ocultação da parcela mais importante dos fatos. Isso é um negócio totalmente esquizo também. Outro fenômeno é aquele a que eu me referi algumas aulas atrás, do duplo culto pagão cristão que existe durante pelo menos 2 séculos na Europa. Onde as pessoas eram cristãs e iam à igreja, mas elas continuam agindo como se Saturno ou Plutão estivesse exercendo uma grande influência nas suas decisões, tá certo? E nunca tem um confronto consciente das duas coisas, tá certo? Existe, por exemplo, a polêmica em torno da astrologia. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Mas isso não impede que até os inimigos da astrologia continuem agindo mais ou menos da mesma maneira. Outro fenômeno que acontece é o duplo Aristóteles, que enquanto Aristóteles estava sendo desbancado, entre aspas, na ciência física por Galileu, o Aristóteles, enquanto teórico da tragédia, se tornava a força dominadora de toda a literatura moderna. Ora, entre a física de Aristóteles e a poética de Aristóteles existe uma relação profunda. Quer dizer, o advento do mundo moderno é o mundo não aristotélico ou é o mundo neo-aristotélico? Até hoje também ninguém resolveu isso aí. Enfim, é nesse período que surge a ideia das duas culturas. Por um lado você tem a cultura das ciências e por outro lado você tem a cultura das letras. Tá certo? Mas como é que elas qual é exatamente a articulação delas? Este fenômeno ainda não teve, como é que se diz? Ninguém elaborou isso direitinho, porque para elaborar, primeiro você precisa esclarecer o problema dos dois Aristóteles. Um Aristóteles é o pai da ciência, o outro é o pai das artes poéticas. Nele, essas duas coisas estavam articuladas, mas como é que nós vamos articulá-las? Então você vê que surge uma série de fenômenos de duplicidade. Quer dizer, essa lista é só um mostruário casual, tem muito mais. Tá certo? E todas essas questões vão entrando dentro da vida real, sem, ao mesmo tempo, entrar dentro da consciência histórica e da reflexão humana. Chega ao ponto em que tudo aquilo que é realmente importante parece que não pode ser objeto de estudo. E é exatamente através deste processo, que é um processo onde você cortar os canais entre o que você vê e o que você pensa, entre o que você vive e o que você sabe,
que se chega a esta besteira, a esse cúmulo que é o desconstrucionismo. E reconstruir essa história, tá certo? Refazer todos os elos perdidos é exatamente o objetivo desta pesquisa que eu estou tentando fazer. Então, aqui tem algumas perguntas. Por que o social-democrata é tão infame quanto o socialista? Ora, outro dia o José Justo de Tavares, que é ele, filósofo político do Rio Grande do Sul, ele escreveu uma coisa que até me comoveu. Ele, diante dessa experiência petista toda, ele disse: olha, eu fui social-democrata minha vida inteira, mas hoje eu sei que isto é só pretexto para o comunismo. Porque o social-democrata é um indivíduo que pretende manter todas as liberdades civis e políticas, ao mesmo tempo que expande o poder do Estado indefinidamente. Digo isso, você querer duas coisas tão contraditórias ao mesmo tempo, né, e você nem mesmo perceber que aí existe um problema, tá certo? No mínimo, um ato de covardia intelectual que só favorece a ascensão dos criminosos e dos malignos. Então você é o único que quer ajudar os criminosos sem você sujar as suas mãozinhas. Então, se você vê, por exemplo, esse pessoal que eles aqui nos Estados Unidos chamam de liberal, o regime comunista existiu na União Soviética por causa dessa gente. Eles são os pais do regime soviético. O regime soviético viveu de dinheiro americano, inclusive dinheiro do governo americano, dado por essa gente. Que depois quer se fazer de muito diferente dos soviéticos e dizer: não, nós somos social-democratas, mas eles são totalitários, etc, etc. Ora, a profundidade da penetração soviética neste país, nos Estados Unidos, é uma coisa que a pessoa, nem os americanos até hoje, só muito pouca gente tem consciência disso. Mas eu já estou convencido de que praticamente os principais lances da política externa americana foram determinados pelo movimento comunista, foram planejados e determinados pelo movimento comunista, com um sucesso extraordinário. Quer dizer, quando é para os Estados Unidos fazer uma guerra, são eles que determinam, quando é para sair da guerra, são eles que determinam. Por quê? Porque todo o movimento, você não pode entender isso só em termos de comunismo, você tem que entender a unidade do movimento revolucionário desde o século XVIII. E o movimento revolucionário tem uma série de procedimentos mentais que se traduzem em fórmulas retóricas repetitivas, que são repetíveis com conteúdos diferentes, que são mais ou menos as mesmas. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Este é um livro, o autor chama-se Richard não sei do que, é um nome armênio absolutamente impronunciável, porque tem 1, 2, 3, 4 consoantes juntas, não vai dar. É M-G-R-D-E Xian, não sei, Xian. Então é um imigrante armênio, né? E ele escreveu esse livro, How the Left Was Won, onde ele estuda, não desse ponto de vista mais abrangente, mas só do ponto de vista retórico, quais são, vamos dizer, os esquemas retóricos usados repetitivamente pelo movimento revolucionário mundial desde que ele existe. Isso é um estudo importantíssimo. Só que esses esquemas não são só esquemas retóricos, eles são a forma da mente dessas pessoas, né? Por exemplo, isso que hoje se chama guerra assimétrica, né? Esse camarada ele mostra que a assimetria é uma constante na argumentação esquerdista desde que ela existe. Quer dizer, as suas obrigações são diferentes das minhas. Você tem um montão de obrigação, tem um montão de direitos. Tá certo? Isso aí é uma constante. Agora, como é que tudo isso exista? Fala, bom, não me espanta, porque dizer, essa manipulação lógica é um dos elementos fundamentais da atuação diabólica no mundo. O diabo ele vive dessas pegadinhas, né? O que me espanta é que tanta gente não perceba isso.
Tanta gente é boba para cair nessas coisas de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e dar mais crédito de confiança para esses camaradas, depois de todo o mal que já fizeram no mundo desde o século XVIII. Então, o social-democrata não passa de ser a camisinha, tá certo? Com que esses camaradas nos pegam, você tá entendendo? Não é aquele foi o jogo. Nós entramos com uma bunda, o pessoal revolucionário entra com o peru, e o social-democrata entra com a camisinha, divisão do trabalho. Entendeu? Agora, outra pergunta. A religião também tem um padrão lógico do socialismo, uma referência a uma utopia sem compromisso com o passado e com a realidade, voltada apenas para o futuro? Nenhuma religião é isso. Nada. Quer dizer, a ideia, a própria associação da palavra utopia com as religiões, com a ideia da religião, já é uma projeção de uma situação criada pelos movimentos ideológicos atuais, nos quais eles incorporaram de tal modo a ideia dos valores supremos, eles são representantes dos valores supremos, que dá a impressão que até as religiões são um tipo de coisa que era apenas um antepassado deles. E as religiões começam a ser vistas como movimentos ideológicos, como se tivessem a mesma estrutura de movimentos ideológicos. Não é isso? Mas a ideia de que as suas boas intenções futuras justificam seus atos presentes e passados, isso não está presente em nenhuma religião, e se estivesse presente, essas religiões nem teriam chegado a existir. Mas a humanidade não teria chegado a existir. Então a humanidade continua podendo existir e progredir, por quê? Porque a maior parte das economias, das sociedades, das culturas, ainda é organizada de acordo com a razão tradicional. No qual passado é passado, futuro é futuro. Quer dizer, as pessoas elas podem alardear ideais assim, assado, mas na prática elas fazem outra coisa. Se não fizesse, morreria. Então esse é que nem o governo chinês, fala comunismo, mas eles sabem que o comunismo deles é só na organização política, a economia tem que ser capitalista. Então, quer dizer, os dados fundamentais da razão continuam a ser respeitados no fundo. É na esfera cultural, é na esfera do discurso público e, sobretudo, na esfera das ações inconsequentes, que são milhares, tá certo? Que essas coisas predominam, tá certo? Religião não tem nada a ver com utopia, tá certo? Quando a religião promete um juízo final, ela não está se referindo ao futuro. O juízo final não é futuro, é fim dos tempos. É eternidade, não tem nada a ver com o tempo. O que caracteriza a utopia é pegar esta ideia de eternidade e projetá-la num determinado momento do tempo futuro. Então esse momento futuro, esse regime futuro, socialismo, seja lá o que for, ele começa a ter o prestígio do céu, do juízo final. Ora, em toda religião, onde há referência ao juízo final, esse juízo final é supra-histórico, ele subentende justamente o fim dos tempos. Ele não é um momento do tempo futuro. Tá certo? Então, como a partir de um certo momento na história, as classes falantes se tornam incapazes de raciocinar em termos de eternidade, não entendem mais o que é eternidade, só entendem o que é tempo futuro, então o que elas fazem? Elas temporalizam o juízo final, temporalizam a eternidade e atribuem a um capítulo hipotético da história futura o prestígio e o valor da eternidade, que é supratempo, que é a posse plena e simultânea de todos os momentos. Quer dizer, a diferença entre a eternidade e o dia de amanhã, essa é a diferença entre religião e ideologia. Pergunta, como o pensamento conservador conseguiu sobreviver nos Estados Unidos, já que a impressão é que foi extinto na Europa e na América Latina? Essa é uma boa pergunta. Ele conseguiu sobreviver aqui porque o pensamento conservador é a América. O pensamento conservador é a Constituição Americana, o pensamento conservador é a Revolução Americana, e sem isso não existiria a América. Você vê que aqui, até o nego mais esquerdista que tem, ele ainda raciocina dentro de valores americanos. Ele não consegue sair disto. Tá certo? E quando sai muito disso, você cria situações, vamos dizer, tão críticas e tão problemáticas que logo a pessoa tem que voltar atrás. Se um dia esses princípios conservadores forem esquecidos, a América acaba.
mas acaba-se muito rapidamente. E tem muita gente que diz que quer acabar com a América, mas ele pensa assim, que quando acabar com a América ele vai continuar tendo, né, a mesma casa que ele tem, o mesmo emprego que ele tem, o Social Security, etc, etc, etc. Quer dizer, é um caso de paralaxe extrema. Então, por exemplo, são pessoas que dentro da guerra assimétrica, elas tomam o partido, vamos dizer, do elemento antagônico, tá certo? Porque elas sabem que elas não vão ter que viver do modo que esse antagonista propõe, mas do modo americano. Tá entendendo? Então aí é a paralaxe levada a extremo. Quer dizer, o sujeito, ele diz que ele é contra o sistema americano, que ele é contra a economia americana, que ele é contra as leis americanas, mas ele, para ele dizer isso, ele precisa de tudo, de todos esses elementos que ele diz que está combatendo. Quer dizer, o que seria o Chomsky sem as garantias constitucionais americanas? O Chomsky seria um cadáver. Então ele vive daquilo que ele diz que despreza. Ele diz da boca para fora. Por isso que aqui acontecem uns casos estranhos. Por exemplo, agora quem ganhou a eleição? Ganhou o democrata, ganhou a esquerda. Então, dessa Nancy Pelosi. Nancy Pelosi é a, como é que se diz, a besta negra dos conservadores. Eles odeiam a mulher, querem matá-la, etc. Acontece o seguinte: a Nancy Pelosi foi uma mulher que jamais deu moleza para o regime chinês, sempre denunciou, e ela foi pessoalmente participar do protesto da Praça da Paz Celestial. Então, ela pode ser esquerdista o quanto queira, mas ela tem um valor americano incorporado. Está entendendo? Que às vezes o conservador não tem. O conservador, a pretexto de livre comércio, vai dizer, não, nós temos que comerciar com a China, etc, etc. Quem foi que abriu a nossa com a China? Foi o Nixon. Você está entendendo? O Nixon deu moleza para a China, todos esses governantes conservadores deram moleza para a China, e a única que está falando a verdade sobre a China, quem é? É o raio da esquerdista Nancy Pelosi. Então aí você tem que apoiar a Nancy Pelosi, ela está certa. Ela pode estar errada em tudo, mas nisso aí ela está certa. Então aqui você tem essas coisas, tem muito dedo que o sujeito é até comunista, né? Mas em momentos decisivos ele não vai agir como comunista, mas como americano, a não ser que seja louco mesmo. Então, ora, quando os democratas faziam aquela campanha, não, nós temos que tirar todos os soldados do Vietnã, tem que voltar imediatamente. Ora, vai querer me enganar? Vocês não vão fazer nada disso. Se você ganhar a eleição, vocês vão inventar um jeito de mandar mais soldados para lá, porque você sabe que precisa. O que eles estão fazendo? Exatamente isso. Eles não vão tirar soldado nenhum de lá. Eles vão inventar uma história agora que isso é, por exemplo, contra o presidente, tá entendendo? Ah, ele está nos forçando a ir para a guerra, nós queremos tirar o soldado, blá, blá, blá. A partir da hora que você está no poder, você sabe que você não pode tirar soldado nenhum. Se você tirar o soldado, vai dar uma carnificina. Como aconteceu no Vietnã e no Camboja. Né? E eles também não querem ser responsáveis por isso. Então o que eles vão fazer? Ah, nós queremos tirar o soldado, mas para tirar primeiro precisa mandar mais. É o que eles estão fazendo. Está entendendo? Então o que eles vão fazer? Vão fazer o que o George Bush estava fazendo. Talvez o façam até melhor. Por quê? Porque eles subiram lá, o Bush está meio desmoralizado, e eles subiram com a autoridade. Então eles podem fazer aquelas coisas que eles não deixavam o Bush fazer. Entendeu? Onde eles são realmente perigosos é num ponto que o Bush também é perigoso, porque ele queria o quê? Ele queria esse negócio de liberar a imigração aqui, dar anistia para todos os imigrantes ilegais, que já são 30 milhões, só que daí, se você der anistia para 30 milhões, no dia seguinte os 30 milhões são 60 ou 90. Você acaba com o país. Então, por mais simpatia que você tenha por essas pessoas, não, o nego vem, passa aí por baixo da cerca, corre risco e tal, procurando uma vida melhor, por mais simpatia que você entende que não pode liberar uma coisa dessa. Liberar isso é acabar com o país mesmo. Tá? E o Bush então queria liberar isso aí, não só liberar, como acabar com as fronteiras entre México, Estados Unidos e Canadá. Este é o verdadeiro perigo dos democratas, mas o Bush estava fazendo a mesma coisa. Tá certo? Então é difícil você saber essas coisas. Aqui não pode identificar conservador com republicano e liberal ou esquerda com democrata, a coisa não é assim. Tá certo? E
o próprio movimento conservador ele tem contradições internas até terríveis, tá entendendo? Que ainda vão precisar ser trabalhados por muito tempo, na medida em que, olha, quem ganha aqui é quem consegue, num determinado momento, personificar para os americanos os valores conservadores. Esses são os que ganham sempre. Os democratas conseguiram por quê? Porque o Bush deu tanta moleza para eles, ele acabou fazendo, com exceção da guerra do Iraque, acabou fazendo um governo esquerdista, e se queimou por causa disso. Então o que eles falam? Agora nós trocamos a moeda, nós entramos com o discurso conservador e a gente ferra com o Bush. Pronto, foi o que eles fizeram. Então não é que os valores conservadores estão, vamos dizer, estão ameaçados aqui, eles não estão, estão ameaçados da boca para fora. Na hora H, até seus inimigos apelam para eles. Os Estados Unidos é isso, e o dia que acabar isso, acaba os Estados Unidos. Mas não é que acaba os Estados Unidos, acaba a civilização, pô. Não se pode criar, uma civilização não sobrevive 2 dias a esta pataquada laicista, materialista, etc. A Europa entrou nisso. Quanto tempo a Europa viveu disso? Foi o período entre o Concílio Vaticano II, que foi em 63, e a década de 80, que começou a encher de muçulmanos, os muçulmanos já estão mandando. Foi 20 anos. A civilização leiga durou 20 anos. Não existe civilização leiga, isso é uma bobagem.